Bom, pessoal, tava eu fazendo um mini roteiro de como seria meu próximo vídeo. Eu já tinha pensado em fazer sobre o porquê que o Tobirama, na minha opinião, foi o melhor Hokage. Só que aí eu tava pesquisando alguns vídeos, já tinha um roteiro já prontinho. Roteiro não, né? Eu não faço roteiro, eu só pego uns tópicos e vou falando em cima deles. Eu achei o vídeo do Peter, do Enerd, falando o porquê que o Tobirama é o pior Kage, né? O pior Hokage. Então, melhor do que eu falar o porquê que ele é o melhor, vou ver alguém falando porquê que ele é o pior e dando meus pontos, né? Vamos lá, vamos ver. Galera, o atual Hokage em Konoha, a gente sabe, é o Naruto, e tem toda aquela discussão sobre ele ser ou não ser um bom Hokage. Isso eu também não sei dizer por enquanto, tá? Mas eu sei te falar quem foi o pior Hokage que Konoha já teve, e foi o segundo, Tobirama Senju. Vem comigo que eu vou te explicar por que o irmão do Hashirama foi um desastre no comando de Konoha. Vamos lá! Reines, Trunks, Peter aqui. Olha, o primeiro Hokage, vocês sabem, foi o Hashirama Senju, muito respeitado, muito poderoso, por ser o único que tinha o jutsu de transformação de madeira. Ele era um homem bom e talvez até bonzinho demais, o que levou até alguns problemas, mas quando o Hashirama morre, quem assume como segundo Hokage é o irmão dele, o Tobirama Senju. E aí a gente tem um governo ainda mais complicado em Konoha, mais difícil, e provavelmente o pior de todos. O problema com o Tobirama é que ele era o oposto do Hashirama em várias coisas. Ao contrário do irmão dele, ele era rígido demais, muito duro na forma de comandar a aldeia, e essa postura dele teria consequência até a época da Quarta Guerra Ninja, muitos anos depois dele ter morrido. Hoje a gente vai entender por que o segundo Hokage foi o pior Hokage de Konoha, e tem vários motivos pra gente dizer isso. Não é à toa, ok, galera? E só um recadinho rápido, não é jabá, calma, não... Então, aqui eu já acho o seguinte. Ele não era o oposto. Porque se ele fosse o oposto, porra, a vila tava um caos, né? Ele era o equilíbrio do irmão dele, né? O Hashirama sempre foi muito mais emocional. Ele é o emocionado de hoje. Já o Tobirama é aquele cara mais racional. Por mais frio que às vezes pareça, ele é um cara racional. Ele pensa em vários cenários. Nisso, né, ele não tem como ele colocar como o oposto. Seria mais fácil colocar o Madara como o oposto do Hashirama, né? Não o Tobirama como o oposto do Hashirama, né? Acho que, sei lá, acho que os caras que fez o roteiro pra ele cagou aqui. Diplomacia. Olha, primeiro de tudo a gente tem que entender que essa época da formação de Konoha era muito diferente, tá? As coisas eram bem mais difíceis. Konoha é a primeira vila oculta ninja. Ela foi fundada pelos clãs Senju e Uchiha, comandados pelo Hashirama e pelo Madara. Pra quê? Pra acabar com as guerras eternas lá entre os clãs de vários países. As outras vilas são formadas em outros países, seguindo o modelo de Konoha. E o Hashirama, que é o primeiro Hokage, ele passa praticamente a vida toda tentando equilibrar os poderes entre as vilas e os clãs. É para isso que ele chega, inclusive, a distribuir as bijus, as bestas com caudas, em cada uma das vilas. Para quê? Para que todas tivessem um poder próximo, o que evitaria guerras. Não adianta uma ter muito mais poder que a outra. É claro que não deu certo, mas a essa altura ele já morreu e quem assume é o Tobirama. Então, mas aqui é um ponto que ele não fala, ele esquece de falar, né? Ou ele deve ter falado em algum vídeo. Esse vídeo eu não vi quando ele lançou na época, tá? Eu vi hoje, no caso ontem, pra vocês, mas é o meu hoje. E eu fui ver, pra ver se não era um bait, né? Pra ver se ele ia falar outra coisa. Então eu fui ver o vídeo, pra ver se realmente valia a pena fazer um... E assim, ele esquece de falar que nessa divisão de armas, né? De biju, o Tobirama queria que as outras aldeias pagassem para ter as biju, né? Não sei se fica explícito se pagou ou não. No meu ponto de vista, eles pagaram, né, para ter as biju, até porque Konoha para a época era a maior e mais próspera vila, né? Eles tinham muitos recursos. Veio como? Do nada? Não, né? Então assim, provavelmente ele pegou sim esse dinheiro. Eles pagaram para ter essas armas. Consequentemente, com isso, ele conseguiu sim montar, fazer com que a vila fosse grande. Era a maior vila e a mais próspera, tá? Enquanto os outros modelos estavam
meio que discutindo como que eles iam fazer, os clãs que iam, né? A Aldeia da Folha já tinha algo mais estabelecido, né? Tanto que daí em diante veio outros modelos. Não só, ela não foi só mais próspera porque ela que começou foi a primeira, mas sim porque ela fez da melhor forma possível, porque tinha alguém para fazer isso. Tinha alguém por trás, tá? O Hashirama e o Madara, eles eram tipo, bom, estavam ali no top de tipo, ó, armas supremas, né? Enquanto o Tobirama, por mais forte que ele fosse, ele era o que fazia tudo, né? O que montou todo o esquema que se segue até hoje, né? Tendo que lidar com a possibilidade real de uma guerra entre as vilas ninjas acontecer. E aconteceu. Foi a primeira guerra ninja. Durante essa guerra, o Tobirama falhou miseravelmente em tentar negociar a paz, sabe? Ou até mesmo em tentar manter o equilíbrio que o Hashirama se esforçou tanto para conseguir. Foi bem feio mesmo essa trajetória dele, ok? Mesmo quando ele fez alguma tentativa mais diplomática, tá? Tentando conversar com o Raikage, ele acabou não tendo sorte. Foi atacado pelos irmãos Ouro e Prata e depois ainda morreu no meio da guerra, assassinado pelo Kinkaku. O único acerto dele, né, foi ter nomeado antes de morrer o Hiruzen Sarutobi. Até hoje ninguém sabe como foi que ele morreu, tá? O Kinkaku, ele, se eu não me engano, tá? Eu não fui pesquisar em fóruns, eu lembro que ele não cita que eles mataram Tobirama. Eles falam da luta, tá? Foi uma luta muito dura e muito difícil. Aí já vai uma teoria minha. Como que ele morreu e ninguém pegou o corpo dele, sendo que ele foi enterrado em Konoha, né? E a gente sabe que quando um ninja, ainda mais um ninja de alto nível como ele, morre, os caras pegam o corpo para examinar e fazer de tudo. Tirando por base isso, vamos colocar o cenário de que, em teoria, ele morreu pelos ferimentos, mas levou geral, levou os caras tudo, morreu pelos ferimentos. Tô deduzindo aqui. Provavelmente vieram ninjas pra matar ele também, né? Ou pra finalizar o serviço. E ninjas da Folha vieram pra poder pegar ele, né? Vamos colocar aquele cenário a lá Hidan, Kakuzu e o Azuma. Que o Azuma morreu, foi levado pra Konoha. E você acha que os outros dois, eles deixaram barato? Não. O Kakuzu queria ir pra Konoha pra pegar o corpo do Azuma, porque valia dinheiro. Então, vamos por essa premissa de que, assim, por mais que ele tenha morrido em combate, pós-combate, na minha visão ele morreu pós-combate. Ele não morreu pros dois. Ele morreu devido aos ferimentos, né? Fora que os dois estavam com dois, se não me engano, eram as duas relíquias sagradas, né? Duas armas sagradas. Então, para pensar assim, que provavelmente ele morreu pelos ferimentos. E os ninjas da nuvem, é da nuvem, né? Os ninjas quando vieram para finalizar ele, né? Provavelmente os de Konoha veio, pegou ele e levou ele, né? Então, no meu ponto de vista, é assim que ele morreu. Ele não morreu que os irmãos Ouro e Prata matou, porque depois que eles morrem, que o Tobirama, tipo, some de cena, os irmãos também somem de cena. Melhor aluno dele como sucessor. O Hiruzen seria um terceiro Hokage bem melhor e que era o equilíbrio perfeito entre a bondade do Hashirama e a rigidez do Tobirama, tá? Porque, logicamente, tem que ter esse meio termo. Sem contar que ele seria um líder muito melhor para Konoha na segunda e na terceira Guerras Ninjas. E também no campo diplomático, né? Como um todo. Tipo, ele era um bom político. Edo Tensei e Jutsus Proibidos. Como se não bastasse ser um péssimo diplomata, o Tobirama também cometeu muitos erros como ninja, incluindo a criação de alguns jutsus que seriam proibidos, né? De tão perigosos que são. Pô, o cara... Não, colocar ele como um péssimo diplomata, eu acho que é injusto, porque desde a primeira reunião que o Hashirama baixa a cabeça, ele deixa bem claro que não era pro Hashirama fazer isso. Baixar a cabeça perante os outros, vai mostrar fraqueza. Se você está conversando com outros líderes, isso até no mundo de hoje em dia a gente vê, né? Eles não baixam a cabeça um pro outro, eles precisam manter sim e ter respeito um pelo outro. Agora ficar baixando a cabeça, ficar se submetendo, né? Não é assim que as coisas funcionam. E Tobirama era bem esse cara. Se você quer fazer um acordo comigo, o acordo tem que ser vantajoso, principalmente para mim.
Se não for pra mim, não presta. Ou seja, o cara foi sempre full na proteção da aldeia dele, né? E isso, depois eu vou dar uma olhada aqui nesses comentários que eu não quis ter base de ninguém, né? Mas a maioria das pessoas gostava dele, né? Assim, quando a gente hoje em dia fala sobre isso, gosta dele porque era um cara muito mais pulso firme e decisivo do que um Hashirama da vida. Vai me criar justo esse jutsu? Justo esse jutsu, engraçado, né? Ele foi o criador, por exemplo, do jutsu dos múltiplos clones das sombras e de alguns outros, tá? Que eram perigosos demais pro próprio ninja que tentasse usar esse jutsu. Vocês devem lembrar que o próprio Naruto que aprendeu os clones múltiplos só conseguia dar conta de usar esse jutsu por causa do chakra da Kurama. Porque senão ele poderia ficar sem chakra. Mas vamos lá. Cara, assim, no próprio... Esse vídeo tem 3 anos, né? No Naruto Shippuden, quando o Naruto está treinando para fazer o Futon, Rasen Shuriken, a gente vê que quando ele esgota, chega no limite do chakra dele, e ali ele não está com nenhum sentimento de raiva, nem nada do tipo, é simplesmente exaustão do chakra dele. A gente vê que ele começa a dar traços de se transformar na Kyuubi. Tanto que ele se transforma, né? Acho que uma, 2 caudas, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas ele chega a ter o manto da raposa. Ou seja, ali ele já estava treinando bastante tempo. Ou seja, a reserva de chakra do Naruto já é naturalmente muito alta, porque ele é um Uzumaki. Ele conseguiu fazer esse jutsu de forma, né, ampla assim, porque ele é Uzumaki, né? Nessa imagem que mostra ele dando um cacete no cara, esqueci agora o nome desse cara, Mizuki, acho que é Mizuki. Aqui é o chakra dele. Aqui é o chakra dele. Podem falar do contrário. Na minha opinião, é o chakra dele aqui, tá? O clã Uzumaki tem uma fonte de energia de chakra, assim, uma das mais altas, né? Páreo com os Senju. Aí já é outro ponto. Tobirama, Senju. É um Senju. O cara já tinha naturalmente altas reservas de chakra. Então, ele criou esse jutsu. Provavelmente para ele é super tranquilo ele usar, fazer 5, 6, 7 clones. Para ele deve ser tranquilo, mas deve ser o limite. Mas ele colocou como um jutsu proibido, né? Porque nem todo mundo tem as mesmas reservas de chakra ou tem uma quantidade. Se o cara fazer um clone ou 2 clones, é capaz do cara morrer, porque ele zerou o chakra dele, né? Então por isso que entra como jutsu proibido. Mas um Naruto da vida, um clã Uzumaki, um clã Senju, alguém com grande reserva de chakra, ou até controlado, a lá um Kakashi da vida, consegue fazer tranquilamente. Mas por pessoas não terem um controle muito bem de chakra, ainda mais quando está começando na carreira ninja, assim, na vida ninja, vai de base. Entre esses vários jutsus proibidos que o Tobirama criou, que não devia ter criado, tá? O pior de todos, claro, é o Edo Tensei, você sabe. O Edo Tensei, ou a reencarnação do mundo impuro, é um jutsu que sacrifica alguém, tipo, mata uma pessoa para permitir que algum morto volte à vida no lugar dessa pessoa. Ou seja, não precisa nem explicar o que é proibido isso, pô. Fala sério. O Tobirama nunca deveria... Aqui já é um ponto de mais teoria, tá? Tobirama era um cara de cautela e sempre se mostrou à frente do seu tempo. No meu ponto de vista, por ele saber que os Uchihas vão muito mais pro lado sentimental, né, que isso afeta eles, eu acho que ele criou esse jutsu, ou acabou criando esse jutsu, para poder lutar contra também os Uchihas. No meu ponto de vista, ressuscitar um parente antigo dos Uchihas. Já parou para pensar nisso? Talvez ele tenha feito isso para poder usar assim? Ou até para poder igualar as forças, né? Mas eu acho que ele pegou corpos de presos ou pessoas assim pra criar esse jutsu. E também vamos colocar no sentido de que assim, o cara criou as coisas. Ele criou, né? Ele não mudou, adaptou, ou não. Ele criou. Então a base principal é essa. O cara criou. Uma época que... ter inventado o Edo Tensei pelo simples motivo de que nunca na história, em nenhum momento, esse jutsu foi usado para alguma coisa boa. Nunca. Sério, é sempre para criar problema, para assassinar alguém, para tocar o terror. Foi com esse jutsu que Orochimaru conseguiu invadir Konoha e assassinar o terceiro Hokage.
com o próprio Tobirama e o Hashirama sendo ressuscitados com o Edo Tensei. E isso sem contar a Quarta Guerra Ninja, quando o Kabuto, aprendiz do Orochimaru, traz uma galera gigantesca. Então, nessa de não trouxe benefícios, vai mais por quem usou o Jutsu, óbvio. Então, talvez no mundo de Naruto, do clássico até o Shippuden, essa técnica poderia ser considerada imoral, né? Porque é uma técnica, é um jutsu, por mais proibido que seja, é uma técnica. Então ela poderia sim ser considerada imoral, mas não algo de tipo, sei lá, um crime no meu ponto de vista. Que se você pegar um preso e fazer uma técnica dessa, tá tranquilo. De volta. O Edo Tensei é o responsável até por trazer o Madara Uchiha de volta. E todo mundo sabe como é que isso foi problemático. O tamanho da encrenca que foi trazer o Madara de volta, né? Outros Hokages também criaram jutsus que ficaram conhecidos como marcas registradas de cada um. Como o Minato, por exemplo, o quarto Hokage. Mas os jutsus que o Tobirama criou são todos péssimos. Rigidez. Eu já falei pra vocês como é que o segundo Hokage era um líder muito rígido, muito disciplinado, né, em relação ao irmão dele, o primeiro Hokage. Só que isso trouxe mais problemas do que benefícios. E essa dureza dele, essa rigidez dele em lidar com os problemas, ia afetar Konoha de um jeito negativo por várias gerações. É justamente dessa filosofia do Tobirama, bastante impiedosa no próprio treinamento, né, no comportamento dos ninjas, que inspirou gente como Danzo Shimura, por exemplo, o líder da Anbu Raiz, que não só tentou ser Hokage mais de uma vez usando aquela coisa de dique vigarista dele, aqueles planos desonestos pra isso, tá? Como também treinou os próprios ninjas da Anbu de uma forma muito ruim. Esses ninjas, eles eram obrigados a não ter sentimentos, a serem praticamente máquinas para cumprir as missões. Todo mundo lembra de como é que era o Sai no começo, por exemplo, né? Praticamente um Spock do mundo ninja. E foram gerações de ninjas de Konoha seguindo essa filosofia, né? Que originou lá com o segundo Hokage. Ou seja, muita gente foi prejudicada por causa disso. Desde o próprio Danzo, que pegou a filosofia do Tobirama e deixou ainda pior, até ninjas mais novos, como por exemplo Kakashi, Sai, Yamato. Outros também que receberam esse treinamento da Anbu. Toda a culpa disso, né, como a gente vê pelo Danzo, que causou tantos problemas, toda a origem disso, dessa culpa, veio lá do segundo Hokage, Tobirama Senju. Aqui eu já discordo dele, porque para pra pensar, você tem 2, 3 filhos, você cria os 3 basicamente junto, né? Cria no mesmo tipo de contexto, dividindo as coisas igualmente para os 3. Só que os 3, quando eles vão crescendo, você vê que eles têm personalidades diferentes. Então, obviamente, todo mundo que estava na aba do Tobirama, ou que estava na aba do Hashirama, do Hiruzen depois, cada um teve personalidade um pouco diferente. É como se você culpasse o Hiruzen pelo Orochimaru. Em partes, sim. Porém, você tem que ver o contexto de que já era algo dele, né? Já era algo que estava ali dentro dele e com o tempo foi evoluindo. Personalidades completamente diferentes, então assim, não dá pra culpar, né? O Danzo, ele basicamente tinha medo, ele era um cara medroso, cagão, e tentou se fortificar com o tempo, com tudo, com que ele podia. Então ele pegou pontos do Tobirama e esses pontos ele levou para um lado completamente extremo, né? Ele foi muito extremista. Isso é meio óbvio, né? Problema com os Uchiha. Agora, claro que o Tobirama é famoso pelos problemas que ele tinha com o clã Uchiha. Como um todo, era basicamente isso. Tem até meme brincando com isso, né? Falando que pro Tobirama, o Uchiha bom é o Uchiha morto. É claro que não chegava a isso, mas sim, ele tinha um problema com os Uchiha, assim como todos os membros do clã Senju tinham. Mas o próprio Hashirama foi capaz de superar essa rivalidade para fundar Konoha junto com Madara e o do clã Uchiha. Então essa bondade do Hashirama, a gente via, era visível, essa coisa de querer se aproximar do clã Uchiha, coisa que o Tobirama não tinha, né? O Tobirama, como segundo Hokage, tinha obrigação de manter essa união dos dois clãs mais poderosos. Mas ele não fez isso, pelo contrário. Desde antes de ser Hokage, o Tobirama já tentava envenenar o Hashirama contra os Uchiha. Tipo, veneno de cobra pro Hashirama. E ele começa um verdadeiro projeto de isolamento, segregação do clã rival. Não dá certo isso, né? Os Uchiha são colocados para viver numa vila interna. Como se fosse lá um bairro de Konoha só pra eles. Olha isso, tem cabimento?
E o Tobirama ainda coloca o Uchiha para comandar a polícia da vila, para ele poder vigiar e manter os ninjas mais poderosos do clã ali, na rédea curta, pô, tá de olho, né? É claro que isso fez o Uchiha... Ele esqueceu também de falar. Eu sei que o vídeo é basicamente para falar, né? Para ele expor os motivos pelo qual ele foi o pior. Mas a gente não pode esquecer fatos também. Que ele tinha um Uchiha Kagami, né? Que tanto que ele, no mínimo, ele devia ser muito forte, né? Ou, sei lá, pro Shisui ter uma memória afetiva muito grande e muito boa com ele, né? Falava que ele era muito bom. Então, assim, o problema dele nunca foi com os Uchihas em si. Ele sabe que os Uchihas têm um bom potencial para ser pessoas boas, né? Assim como o Kagami foi, né? Seria muito bom que tivesse, sei lá, um spin-off, tivesse algo sobre alguns personagens do mundo de Naruto, pra gente tirar esse disse-me-disse ou achismo. Então a gente tem que ir por cenas, né? A gente via que ele tinha um Uchiha. Poderia ser para que esse Uchiha espionasse os outros, ou poderia sim ser porque ele viu que ali tinha um cara foda, né? Estou chutando, estou deduzindo. Então, mas pelo que a gente sabe, ele não pegava pessoas porque, eu gosto de você, eu não gosto de você. É pelo que a pessoa era, basicamente. Pelo que a pessoa era. E nunca foi dito que ele fazia essa separação. Eu acho que ele deixou, né? E depois ficou algo muito claro, que ele separou eles ali de ponto estratégico, porque ele sabe que eles são movidos por raiva. É um clã movido por raiva e por sentimentos ruins, né? Quanto mais fortes eles ficam. Então, seguindo essa mesma base, ele não queria também, né? No meu ponto de vista, caso se aparecesse um outro Madara da vida, ia estar sob controle ali, né? Ele poderia ter algum tipo de plano de ação para reter aquelas pessoas ali, ao invés de estar espalhado pela vila toda, né? Imagina potenciais Madara da vida espalhado pela vila toda. É errado? É errado, mas, cara, vamos levar pro contexto de um clã onde você já batalhou, sei lá, brincando uns 20 anos. Você quer pagar pra ver? Se sentirem excluídos, segregou. Isso é um apartheid ninja, né? Ressentidos com o Konoha ficaram. Vai rolando uma hostilidade da vila toda contra eles. E já no governo do terceiro Hokage, eles começam a pensar num golpe de estado, que é o que vai levar ao massacre dos Uchiha pelas mãos do Itachi. Ou seja, sim, indiretamente sim, o Tobirama é o grande responsável pelo massacre, porque foi justamente essa política de segregação dele que foi ajudando a, digamos, a cozinhar o golpe, né? A preparar o golpe, por assim dizer. Como se não bastasse, o massacre dos Uchiha também teria consequências em relação ao Sasuke, ao Obito e também ao Madara ressuscitado. Ou seja, a Quarta Guerra Ninja é uma consequência direta de tudo que o Tobirama fez lá atrás como segundo Hokage. Percebe que uma mente que não sabe lidar com o ser humano, o que pode causar mais pra frente? Talvez você até não tenha parado pra pensar nisso, mas o Tobirama foi de longe o pior Hokage de todos, tá? Ele só fez besteira e coisas só foram estourar muito depois. Ou seja, uma coisa que um político faz hoje pode ter consequências muito a longo prazo, né? Mas a causa estava lá, na época dele, como segundo Hokage. Agora diz pra mim, na sua opinião, Tobirama Senju é o pior de todos? Se não é ele, quem foi? E não esquece, deixei aqui agora... Pronto, aqui, vamos lá. Ele não foi responsável pela Quarta Guerra. Ela iria acontecer de qualquer forma. Tanto que quando o Obito declarou a guerra, ele não tinha os Endos ainda. Não tinha ainda o Tensei, não tinha, né? Posso estar errado de cabeça aqui agora, mas ele não tinha. Ou seja, ele ia de peitão mesmo. E ele tinha poder para isso, né? Tá, aí já é um ponto. Outra coisa, Madara morreu. Quando Madara morreu, né? Ele não tinha nada. Não tinha nada de clã ainda. O clã dele não... Tanto que, quando teve esse extermínio do clã Uchiha pelo Obito e o Itachi, ninguém questionou ele. O Madara, no caso, não questionou ele. Tipo, falando que o que ele fez foi errado, ou algo do tipo, ou que não deveria ter feito, né? Por quê? Porque eles foram pessoas basicamente abandonadas pelo clã. O Obito era uma piada pro clã Uchiha. O Madara foi abandonado pelo clã Uchiha. Ele não tinha mais poderio lá, ele não tinha mais palavra ativa, né? Porque
todas as revoltas que ele fez de guerra deu ruim. E no final, os próprios Uchihas perceberam que seria muito melhor ficar tranquilo, viver uma vida de boa, né? Então, ó, Madara, rejeitado pelo clã. Obito não era bem visto pelo clã, seria uma piada, porque ele era um Uchiha, mas assim, pelos parâmetros ali, ele era bem ridículo. Todos já tinham Sharingan, já era, né, pra frente, e ele não era, né? Então segue essas linhas, então não tem nada a ver essa guerra ninja com ele, basicamente, né? Tem o Endo Tensei que foi só pra encher linguiça no meu ponto de vista e trazer algumas pessoas que a gente queria ver de novo. Faltou Jiraiya, né? Mas ok. Pra mim também é um furo de roteiro. O ponto é, Tobirama, na minha opinião, foi o melhor Hokage porque ele criou todo esse universo, ele criou um mundo onde todas as vilas passou a seguir também. A Academia Ninja, todos os outros conceitos, né? Espiões, né? Vamos colocar assim os Ambu, para poder pegar pessoas, né? Ninjas que saíram por aí, né? Lá, vida louca, o Snookenin, pegar eles, trazer de volta, porque se essas pessoas fossem mortas lá fora, qualquer outro clã, qualquer outra aldeia, vila poderia sim pegar todos os conhecimentos daquele corpo, né? Ninjutsu ou Kekkei Genkai, né? Então assim, seguindo essa premissa, o cara criou basicamente todo o universo de Naruto. Para pra pensar, ó. Desde o primeiro episódio de Naruto, clássico, até, sei lá, Boruto, desculpa, não dá pra assistir Boruto. Do primeiro episódio de Naruto até o fim do Shippuden, toda a base do que é ser ninja, todo o conceito, foi o Tobirama que criou. Você discorda? Acho difícil, né? Então eu poderia aqui, ó, ficar falando, mas vou prender só a... Eu vou ficar só nesse foco aqui, só nesse ponto, tá bom? E pra mim, por isso que ele foi o melhor de todos, assim, disparado. E Naruto, assim, pra mim é um dos mais, assim, bota ele lá embaixo. Até porque quando ele virou Hokage, nerfaram o cara de um jeito que, pelo amor de Deus, eu vou finalizar o vídeo aqui pra não ficar puto.